Queridas amigas, queridos amigos, que o Senhor seja conosco e nos envolva na sua proteção. Como foi anunciado, o nosso seminário estará sendo dividido aí em alguns períodos. No primeiro deles, abordaremos aspectos gerais da temática, abrindo espaço aí para um intervalo. Logo depois, aprofundaremos a respeito do tema, num segundo momento, e mais adiante abriremos espaço às perguntas e respostas. De uma maneira geral, tentaremos fazer de nossa parte que o nosso seminário seja o mais agradável possível. E essas horas, embora transcorrendo dentro de um tema que exige, em alguns momentos, reflexões um tanto áridas, torná-las as mais suaves possíveis. De já, nós fazemos votos que o nosso momento aqui, durante todo o périplo da manhã, seja o mais apetecível, o mais agradável. Em 2001, um jornalista americano, periodista do The New York Times, lançou uma obra que ficaria best-seller na sua época e se tornaria quase que um padrão e ao mesmo tempo uma chamada de alerta para a cultura internacional. Refiro-me à obra O Demônio do Meio-Dia, firmada pelo jornalista Andrew Solomon. Solomon, nesta obra, procura fazer um exame social dos grandes conflitos que inquietam a sociedade contemporânea, destacando a depressão como sendo uma espécie de epidemia que tem chocado a sociedade, que tem chamado a atenção da humanidade e que tem destruído as mais belas florações da vida e da sociedade. Esse notável jornalista, que é depressivo crônico, sendo internado mais de uma vez por tentativa de suicídio, relata não apenas de maneira técnica, embora não fosse da área do comportamento, elencando as teorias e as terapêuticas a respeito da depressão, mas também falando da sua experiência pessoal, ajudado de maneira recorrente pelo pai, que o salvou do suicídio total em momentos de crise alarmante no processo da depressão. Solomon vai dizer que os estudiosos se debatem, discutem, os grandes sociólogos, educadores, psicólogos e psiquiatras, tenta-se entender o quadro, examiná-lo e se tem algum conhecimento a respeito da situação. No entanto, isso não foi suficiente para debelar, ou pelo menos diminuir, a fúria desse processo de um transtorno que tem dizimado populações imensas, pelo menos destruindo as mais belas alegrias da vida e repetindo as mais belas florações da sociedade. Ele chega a dizer, nas suas colocações, que a depressão é o demônio do meio-dia em função do grande mal-estar, do grande tédio e de uma crise do processo de depressão que o paciente passa, que é muito difícil de explicar, fazendo com que o próprio indivíduo se sinta incompreendido perante os seus próximos, a sociedade em geral. E essa angústia ou esse mal-estar tem chamado a atenção de tal forma que Solomon vai dizer, em uma metáfora, o demônio do meio-dia é ao dia aberto em sol ardente e o indivíduo nas sombras, mergulhando cada vez mais no abismo da angústia, do vazio existencial, do tédio, do sentimento de inutilidade. Elencando algumas estatísticas, esse autor chega a dizer: na época, a Organização Mundial de Saúde estabelecia que havia na Terra 340 milhões de depressivos crônicos. Naturalmente, esse número deveria ser muito maior, porque dentro dessa estatística, muitas pessoas depressivas crônicas não se encontram vinculadas, por não procurarem tratamento,
por não se conscientizarem do processo de depressão, por não terem condição de acessar os serviços prestados em favor do processo de tratamento, de terapia em relação à depressão, permanecendo, portanto, um número muito maior. Hoje, a Organização Mundial de Saúde sugere que 15% da população mundial é depressivo crônico, o que equivale a dizer cerca de 400 ou mais, 400 milhões de pessoas. E naturalmente é que esse número, ainda pelo mesmo fenômeno explicado, deve ser muito maior, em função dos mesmos fatores e das mesmas ocorrências. O médico americano Bernie Siegel chega a afirmar que se todos os leitos hospitalares fossem reservados para pacientes depressivos, não seriam suficientes para essa população imensa. Faltariam pessoas incluídas para serem hospitalizadas. Solomon ainda afirma que em cada 10 norte-americanos, 7 são pacientes que pelo menos tiveram um episódio depressivo na vida, a ponto de alarmar os Estados Unidos, que é o campeão mundial de uso de substâncias químicas, dos barbitúricos, particularmente na área da psiquiatria. A depressão, que é considerada um transtorno de afetividade, vai merecer de Solomon uma colocação tanto poética. É uma imperfeição na capacidade de amar. Porque por causa do humor afetado, o senso de afetividade bloqueada ou transtornada, o paciente perde ou altera a capacidade de ser afetiva, de ser amorosa ou de ser amoroso, a ponto de ter dificuldade ou de ter incapacidade de expressar a sua afetividade. A depressão também é considerada pela Organização Mundial de Saúde um distúrbio do humor, em que o estado de espírito ou estado de humor da pessoa se encontra profundamente obnubilado, a depender do nível da depressão, do grau em que o paciente se encontra. De pandemia no século XX até a década de 80 e a partir da década de 90, percorrendo e arrastando-se pelo século XXI, tornou-se de pandemia uma epidemia que tem chamado a atenção dos especialistas, dos estudiosos, sendo considerada pela Organização Mundial de Saúde ainda, até o ano 2020, a segunda causa de morte, abaixo apenas das doenças cardíacas, e vai ser considerada ainda o segundo lugar de afastamento da pessoa de trabalho, por incapacitação, por invalidez, por todo um processo de saúde muito grave. A depressão mata, segundo os especialistas, os melhores especialistas atualmente, porque em face de uma série de distúrbios e de transtornos hoje, alguns infartos de miocárdio, algumas paradas cardíacas e alguns outros processos de saúde têm por pano de fundo uma vivência depressiva grave, acentuada. Além, é claro, sem considerar que mais de 70% dos casos de suicídio têm como pano de fundo uma vivência na depressão. Quase que a maioria dos casos de suicídio, o indivíduo suicida era ou estava vivenciando um episódio depressivo. É, portanto, uma experiência letal, chamando a atenção, portanto, desses órgãos, dessas instituições. Na atualidade se apela muito para o estresse, para os ponteiros do relógio, para o corre-corre, para a velocidade dos nossos dias. Essa é uma análise sincera e justa nos tempos atuais. Mas a grande verdade é que esse não é apenas o único fator, e não é apenas esse fator que contribui, porque a grande verdade é que a depressão não é uma sintomatologia ou um conjunto de sintomas apenas da vida atual. Sempre existiu, sempre houve na história da humanidade a experiência da depressão. Personalidades célebres vivenciaram-na, e ela está descrita em várias páginas do pensamento universal. Narra-se, ainda o Solomon, que se nós recorrermos às velhas tradições do pensamento grego
encontraríamos na Ilíada, a obra de Homero, um indivíduo, um personagem, que era o protótipo do indivíduo angustiado. 800 anos antes de Cristo, essa obra já apresenta a sintomatologia do indivíduo depressivo, que Homero coloca como uma personagem que se achava rejeitado e esquecido pelos deuses, de quem os deuses deveriam odiar, ou a quem os deuses deveriam odiar, a ponto de afundar na angústia, no isolamento. O isolacionismo, um dos sintomas, a desnecessidade da comunicação, do diálogo, a necessidade de ficar a sós, à sombra, a incapacidade de se comunicar direito, de interagir de maneira saudável. 500 anos antes de Jesus, um pouco depois, encontraríamos no Bhagavad Gita, o grande livro sagrado da Índia, do hinduísmo, um diálogo entre o grande mestre Krishna e o seu discípulo Arjuna, a respeito do processo de iluminação de consciência, de metanoia, conforme se falam os místicos, da transformação do indivíduo perante a própria consciência. E em determinado momento, Krishna diz, em outras palavras, que os vícios são muito maiores do que as virtudes. Por isso que a luta e o combate no campo da consciência para superar os vícios é muito difícil e tenaz, e merecerá de Arjuna um esforço muito grande. E o Bhagavad Gita diz que o jovem Arjuna afunda numa grande melancolia. A palavra melancolia era a palavra utilizada ao longo dos tempos para significar depressão, do ponto de vista ancestral, do ponto de vista antigo. Essa palavra, que decorre de uma expressão grega, vai também ser usada na Bíblia, quando o rei Saul tinha episódios de surtos eufóricos, e em outros momentos, surtos depressivos, com ideias suicidas, a ponto de ficar inquieto, angustiado, sem sono, insone. E ele apenas era acalmado com Davi, os salmos de Davi, que eram cantados a ele. Portanto, a primeira experiência de musicoterapia na história, em que os salmos de Davi eram cantados pelo rei, para que ele pudesse se acalmar das fúrias angustiantes que assaltavam o seu universo emocional. Ainda na Bíblia, Jó, a personalidade de Jó, ou Job, como se queira, é tentado por Satanás, segundo a colocação da Bíblia, permissão de Deus, e depois de experimentar as vicissitudes, as asperezas do caminho, ter a existência ceifada do ponto de vista material, o abandono, para demonstrar sua fé em Yahvé, em Jeová, ele exclama em algum momento de angústia, dizendo mais ou menos assim: por que Deus permite dar a vida àquele que deseja tanto a sepultura? Por que continuar a viver? É o monólogo da pessoa depressiva, da pessoa em processo de humor deprimido. A Grécia, cuja cultura tanto nos fascina, oferecerá duas visões a respeito da depressão. Popularmente falando, a depressão era considerada castigo dos deuses. No entanto, Aristóteles, em uma das suas obras, vai dizer que Sócrates e Platão, em momento que eram inspirados pelos deuses, eram tomados por uma grande melancolia, a ponto do seu daimon, o anjo guardião de Sócrates, assessorá-lo. Portanto, castigo dos deuses e, ao mesmo tempo, inspiração dos deuses. A grande verdade é que a melancolia, termo usado em toda essa jornada histórica, procede das experiências de Hipócrates, quando o pai da medicina ocidental vai estabelecer em um dos seus escritos, que serviria de base para hoje o juramento da medicina, o juramento médico. Hipócrates vai dizer que promete não oferecer venenos, substâncias químicas que levariam o indivíduo à eutanásia, ou optaria, ou seria um instrumento para o suicídio das pessoas que tanto solicitavam dele esses serviços para terem a sua vida destruída, vítimas da bilis negra, dizia Hipócrates na colocação. Essa expressão, portanto, é uma expressão antiga, porque melancolia significa bilis negra. Era a tese do médico grego Galeno. Galeno, médico 200 anos antes de Cristo, estabeleceu a chamada doutrina humoral, ou teoria dos humores. Nessa doutrina, ele estabelecia que havia 4 substâncias essenciais para entender a dicotomia saúde e doença no corpo: a fleuma,
uma substância elaborada, um conceito por ele criado, o sangue, a bilis negra e a bilis amarela. E a depender da escassez ou do excesso de determinadas substâncias, teríamos não apenas tipos psicológicos, o fleumático, o bilioso, o colérico, o sanguíneo, mas também teríamos uma apresentação do indivíduo psicologicamente falando ou uma predisponência a determinadas doenças ou à saúde. Daí, essa ideia dos humores prevaleceu no mundo antigo como única explicação das problemáticas orgânicas e mentais e vai varar toda a Idade Média, 1000 anos de Idade Média, como única explicação possível. E o excesso de bilis negra no organismo tornaria o indivíduo melancólico, o tipo melancólico. Daí a ideia de que melancolia significa bilis negra, melânia, da melanina, da melatonina, substância da pigmentação que dá cor à pele, à epiderme, e colis, que é bilis. Então essa ideia que vigora, que permanece e que chama a atenção da tradição ancestral, para chamar a atenção também desse conceito que naturalmente vigorou na Idade Média. Por outro lado, a Igreja Romana estabeleceu a melancolia, ainda utilizando a expressão melancolia, portanto doença, fruto da bilis negra, como sendo um pecado cardinal. Mais tarde foi colocada como assídia ou assédia, e mais tarde como preguiça, um dos 7 pecados capitais da Igreja Católica Apostólica Romana, a partir do século IV da nossa era. Essa expressão chamou tanta atenção da Idade Média, porque freiras, padres, monjas ficavam tão melancólicos que, prostrados nos leitos dos claustros, dos monastérios, sem conseguir se levantar, sem se desobrigar dos deveres para com a igreja, para com a religião, Tomás de Aquino, São Tomás de Aquino no século XIII, vai dizer que aquilo era um pecado capital, de tal forma que era herança da desobediência de Adão no paraíso, que, sob influência de Eva, desobedeceu às determinações divinas, e aquilo deveria se abater sobre as pessoas como sendo um pecado mortal, a ponto de merecer a influência satânica, a ponto de ser suscetível o indivíduo das influências demoníacas, que são as explicações da Idade Média. Paracelso, médico e místico, na época do Renascimento, quando começava a florescer uma série de pensamentos artísticos e culturais diferentes, colocou a primeira terapia para depressivos nos manicômios, nos chamados Casa dos Horrores, nos antigos hospícios em que as pessoas ficavam. Ele então fez uma terapêutica, colocou as pessoas que eram clausuradas nos manicômios, nas masmorras medievais, todas juntas, uma série de depressivos para conversar, para interagir, porque ele acreditava que essa era uma terapêutica eficaz, hoje considerada mais maléfica do que benéfica, porque colocou uma série de pessoas depressivas juntas para conversar, sem pelo menos a presença de algum intermediário, torná-las pior, segundo os modernos psicoterapeutas, porque as pessoas vão conversar sempre da sua queixa, do seu drama, fixados psiquicamente nas suas angústias, nas suas perturbações. E aqueles que começarem a apresentar alguma leve melhora, algum melhoramento dos seus sintomas, gerará nos demais uma depressão ainda pior, um afundar ainda mais no fosso do humor deprimido. Mas a palavra depressão aparece a partir do século XVII, quando, logo depois de William Harvey descobrir a circulação sanguínea, esse notável estudioso, que vamos abrir espaço para uma nova mentalidade a respeito do corpo. Há uma circulação sanguínea, não obstante ainda a ideia de eliminar a bilis negra através dos tratamentos medievais com as sangrias, sanguessugas, os purgantes, em que a pessoa ficava deprimida e morria desidratada. Graças a essas terapêuticas, ainda eram terapêuticas que vigoravam, porque a bilis negra poderia estar ainda imersa na corrente sanguínea. Além, é claro, dos laxantes, que também eram muito utilizados, só complicando em parte a pessoa, e aquelas que tinham uma certa indução psicológica serviria como espécie de efeito placebo.
A melancolia, depressão, estava associada à hipocondria durante muito tempo, particularmente no século XV, XVI e XVII, quando era vista como hipocondria, um conjunto de sintomas únicos, porque a pessoa hipocondríaca também é pessimista, também tem traços depressivos, porque vê sempre apenas a doença, a ocorrência negativa, acreditando fantasiosamente que está doente, que tem alguma problemática, o que confunde-se com a pessoa que tem humor deprimido, mas é um subtipo de humor deprimido, a manifestação da hipocondria. A palavra depressão vem do latim deprimere, que significa puxar para baixo. A partir do século XVII, essa expressão vai vigorar e o termo melancolia vai perdendo espaço, às vezes usado como sendo um dos sintomas de algo maior, que é chamado de depressão. A depressão seria um conjunto de sintomas, hoje considerado pelos melhores estudiosos, e a melancolia, ou tristeza, ou angústia, seria um dos sintomas do processo depressivo. Melancolia, que é sinônimo hoje de humor deprimido. Daí nós podemos ter humor deprimido sem termos o transtorno depressivo. A pessoa pode ter o transtorno depressivo, necessariamente ela tem também o humor deprimido, sinônimo de melancolia, mas ela pode ter momentos de humor deprimido, melancolia, tristeza, sem ser uma pessoa depressiva, que aí é o conjunto de sintomas que explicaremos mais adiante. Mas a grande verdade é que a melancolia ou depressão tomou conta de várias personalidades famosas. Michelangelo, que era vítima de periódicos surtos melancólicos, depressivos, que não tinha razão de viver, que não via sentido para a vida. Ou Liszt, ainda na obra de arte, na música, por causa de um relacionamento que não deu certo, uma frustração amorosa, em função do pai da jovem não aceitar o pedido de casamento e ele se trancar no quarto durante meses, ali afundando-se na inapetência, na depressão, na melancolia, até que uma fibra de luz solar penetrou o seu quarto por uma fresta da janela e ele começou a melhorar. E conta a tradição que ressurgiu depois de tentar inclusive entrar pelo sacerdócio católico e ser rejeitado pelo seu confessor, porque não via nele vocação católica, e mais tarde se tornou um grande pianista romântico e compositor do final do século XIX. Friedrich Nietzsche era atormentado por surtos depressivos graves, a ponto de evoluir esse processo na demência total, que gerou nele o falecimento, a morte, em agosto de 1900. Ou Schopenhauer, o seu companheiro direto, filósofo, que era também portador de um grave distúrbio de depressão. Van Gogh, que suicidou-se, vítima de uma depressão que tinha sintomas psicóticos, de delírio, de alucinação, segundo alguns autores, que o levou a atitudes bizonhas, a comportamentos exóticos, e não obstante a sua arte maravilhosa, afundar-se mais tarde pelo suicídio. Suicídio esse que foi tentado por Robert Schumann, o notável compositor romântico alemão, que se atirou nas águas do rio Reno, sendo salvo pelos seus amigos Johannes Brahms, o seu amigo direto, e Clara Schumann, sua esposa, sendo internado psiquiatricamente no manicômio, e mais tarde, antes de morrer, dominado por uma loucura total, ele compôs a Sinfonia Reno, em homenagem ao rio Reno, local da sua tentativa de suicídio. Ou Dostoiévski, o notável escritor epiléptico, alcoólatra, vítima de crises, de episódios depressivos, que nas suas obras variadas, Os Irmãos Karamazov, O Jogador, O Idiota, todas elas dominadas por um certo desencanto, por uma certa desarmonia. Ou Tolstói, que também tinha períodos pontuais. Ou Edgar Allan Poe, que também era vítima de transtornos depressivos nessa ordem. E para citar algumas escritoras, para não ficar apenas no gênero masculino, vamos citar Virginia Woolf, que tinha surtos eufóricos, e segundo seus biógrafos, o próprio marido confessou que antes de optar pelo suicídio, quando colocou uma série de pedras em um casaco que vestiu, pedras pesadas, e se atirou no rio, afogando-se lá, ela, antes disso, conversou sem parar, dialogou, falou sem parar durante 3 dias e 3 noites, e depois optou pelo suicídio. Também uma das manifestações das experiências depressivas, como vemos em algumas pessoas que passam despercebidas. Fidel Castro, ditador
que em alguns momentos fez discurso durante 8 horas sem parar. Pensamos nós que estávamos ali diante de episódios também dessa natureza. E outras personalidades que chamam a atenção, como Hemingway, que chegou a tirar a própria vida com um tiro de revólver na cabeça, revólver que pertenceu ao seu pai, que também suicidou-se. Ou então aqui no Brasil, Clarice Lispector, para citar apenas uma, que era vítima de uma depressão, quanto mais, a ponto de incapacitá-la de dialogar de maneira funcional, porque fazia com que ela tivesse uma indisposição e uma dificuldade na própria verbalização, na oralização da linguagem, conforme vemos nas entrevistas dela que circulam pela internet. Shakespeare é o escritor protótipo da depressão. Ninguém como ele trouxe quadros emocionais nas suas obras de teatro e também de literatura. O célebre Hamlet, a sua obra, onde ele olha pelo ele dinamarquês, olha no seu país, a Dinamarca, diante das charnecas, e começa a fazer um diálogo, que era um monólogo, ser ou não ser, eis a questão. E mais tarde, viver, acordar, dormir, sonhar, viver talvez, quem sabe. É o monólogo da pessoa que está em depressão. Mais tarde, na obra Macbeth, ele vai estabelecer a trama da Lady Macbeth, que, se associando-se com seu marido, mata um rei, e ele estabelece alguns crimes, e mais tarde afunda numa depressão com sintomas compulsivos, sintomas obsessivo-compulsivos, que era considerada depressão obsessivo-compulsiva. Ela lavava as mãos e via sempre as mãos sujas de sangue, a consciência de culpa, e ficou assim, sempre via as mãos sujas de sangue. Pôncio Pilatos se diz que é a primeira personalidade histórica que vai vivenciar esse quadro, quando se omitiu diante do crime vergonhoso daquele que ele sabia que era inocente, e mais tarde a consciência não perdoou, e segundo a tradição de Giovanni Papini, o grande historiador e teólogo católico, ele sempre vai lavar as mãos e ver as mãos sujas de sangue, vai mais tarde se transferir ali de Jerusalém, vai cair em desgraça política, vai se transferir para a Suíça, depois que Tibério, seu protetor político, sai do Império, e ali na Suíça, ainda vendo as mãos sujas de sangue, lavando-as e não conseguindo lavá-las psiquicamente, se atira num vulcão extinto da Suíça, suicidando-se. É, portanto, uma depressão obsessivo-compulsiva, hoje um quadro à parte, transtorno obsessivo-compulsivo, o chamado TOC, mas que na época estava dentro do quadro da melancolia. Em 1899, na virada do século XIX para o século XX, praticamente às bordas, vamos encontrar um dos mais notáveis, se não mais notável, pensador da psiquiatria na história dessa ciência, Emílio Kraepelin, o notável pai da psiquiatria moderna. Esse homem, graças a quem nós temos os manuais de psiquiatria, porque foi ele que sistematizou a base do que nós temos hoje com o DSM, com o CID-10 e assim por diante. Esses quadros emocionais, quadros mentais que ele estabeleceu com a sua sabedoria, classificando, fazendo um sistema de classificação detalhado, exaustivo, homérico, esse gênio da psiquiatria, que por primeira vez se interessou por fazer essa sistematização, foi a primeira pessoa que disse que a depressão era um conjunto de sintomas. Inicialmente ele deu o nome de melancolia delirante, para mais tarde depressão, adotar o termo depressão, que ele considerava classicamente nos sintomas não invencionais já citados aqui: insônia, isolamento, humor deprimido, tristeza, falta de prazer em relação às coisas. Depressão unipolar era como ele colocava. E a outra, ele dizia psicose maníaco-depressiva. Mais tarde, depressão bipolar. A psicose maníaco-depressiva é um transtorno em que se altera a euforia, portanto a mania, maníaco-depressivo. A alteração entre a euforia e a depressão. Na euforia, o indivíduo se sente especial na Terra. Ele se sente um missionário, alguém que é especial. Tem delírios. Alguns, nem todos, mas alguns têm alucinações. Alucinações mesmo, não são visões mediúnicas, são alucinações. Delírios. Ideias de grandeza. Aliás, todo delírio tem por base uma ideia de grandeza. Seja porque ele está sendo perseguido, se ele está sendo perseguido é porque ele é muito importante. E se ele
é alguém muito querido, muito ovacionado, muito desejado, muito ambicionado, é porque também ele é muito importante, ele conhece todo mundo, ele conhece as pessoas da fama, ele é alguém especial na sociedade, ele se acredita um missionário de Deus. Se é na religião, se é na arte, ele acredita-se ser alguém de grande projeção social, filosófica, econômica. Ele fica eufórico, ansioso, paurador, fala. Ele fala, mas não tem conteúdo, porque ele não se concentra em uma ideia, ele fica pulando de ideias, sem concentrar, a fuga de ideias. O que os psiquiatras chamam de taquipsiquismo, aceleração do psiquismo, aceleração do pensamento. O conteúdo é vazio, e ele faz uma euforia, ele tem uma energia, e é muito difícil convencer esse paciente de que ele está doente, de que na verdade é uma depressão, é um outro lado de uma depressão, porque ele se sente ótimo, se sente muito bem, se sente capaz de produzir muito, não tem necessidade de dormir tanto, dorme muito pouco, e acorda ótimo, está com a libido acentuada, ele fica muito desinibido sexualmente, eufórico do ponto de vista sexual. Como é que a gente vai convencer uma criatura dessa que ela está doente, que precisa de medicamento? É muito difícil. Mas o problema do transtorno bipolar, ou psicose maníaco-depressiva, é que nessa fase está muito bem, mas quando ele deprime, ele normalmente se suicida. Ele opta pelo suicídio. Porque ao deprimir, ele fica com saudade da alegria, da euforia que ele não tem mais. Não é uma alegria verdadeira, é euforia para fora, onde ele pega o dinheiro todo e gasta. Ele fica às vezes consumista, porque se acha muito importante, amanhã ele consegue o dinheiro de volta, amanhã eu dando de volta dele, amanhã ele consegue de alguma forma restituir aquela finança, ser responsável pelas finanças da família, a família toda vai à falência, porque ele vai gastar, vai consumir, ele não se preocupa com isso. É esse paciente que pega de um bairro a outro, de Itapuã até a Barra, andando tranquilamente, com todo o vigor, a vitalidade e a energia. Então, é a depressão bipolar, chamada na época psicose maníaco-depressiva. Eu me lembro que, estudando sobre esse tema algum tempo atrás, eu vi um noticiário numa revista científica de um jovem que nessa fase eufórica do transtorno bipolar atirou-se num trem de Berlim, na Alemanha, porque ele se achava tão forte que ele queria deter o trem com as mãos. Foi despedaçado, não morreu, ficou tetraplégico. Do delírio, da euforia do transtorno bipolar, ele queria parar o trem com as próprias mãos. Essa ideia, portanto, é muito perigosa. O transtorno bipolar ainda é mais perigoso, mas é uma face da depressão. Sigmund Freud, o pai da psicanálise, lançando uma obra chamada Luto e Melancolia, vai dizer, a partir de 1900, que ele associava a melancolia à perda. Ele vai dizer que o melancólico tem uma perda psicológica. O depressivo vivencia uma perda. Ele dizia que podia ser uma perda de alguém que morre, podia ser uma perda de alguém que se relaciona conosco e se separou com ou sem motivo, a perda de um objeto, a perda de uma situação social, a perda de um emprego. Perdas que geram a depressão. É um fator que desencadeia o processo de depressão. De alguma forma, mesmo que nós cheguemos à conclusão de que não é toda essa explicação, a grande verdade é que no inconsciente o paciente de depressão sempre tem a sensação de que algo dentro dele se perdeu, de que ele tem uma espécie de sensação de perda que saiu dele, que ele é diferente. Então, de alguma forma, Sigmund Freud chegou ao ponto da perda na sua análise da libido. Ele dizia que a libido não encontrou aí o canal, porque ele colocava a libido como energia da vida, o canal de manifestação, e fica com o indivíduo, tornando ele angustiado, melancólico. O seu discípulo Alfredo Adler vai estabelecer que não a libido, mas o instinto do poder, a tendência que nós temos de dominar pessoas, dominar coisas, dominar situações, e quando nós não conseguimos, o sentimento de poder, diz Adler, que não conseguiu dominar, se sentindo frustrado, ou opta pela violência para fora, ou a agressividade para dentro, na depressão. Adler vai dizer que a depressão é uma raiva internalizada, uma raiva em relação a si mesmo. Paul Pierre Broca, nessa mesma época, particularmente na época de 1880 e 1890, o grande estudioso do cérebro, que vai detectar a área onde as pessoas falam. Ele chegou a fazer uma aposta em Londres, inclusive oferecendo uma soma de dinheiro expressiva, dizendo que descobriu a área onde a pessoa fala, que a pessoa não fala pela garganta, que ele pegava chimpanzés que tinham um sistema fonador igual ao nosso,
e o chimpanzé não falava como nós. E porque o ser humano fala? E pegou uma pessoa, um paciente chamado Le Borgne, Messier Le Borgne, que foi utilizado um pseudônimo, o paciente Tan. Até hoje, quem não é bem da cabeça, a gente diz que é Tantan, em homenagem a Tan, o paciente Tan. O paciente Tan, ele, qual era a questão desse paciente? Ele não tinha nenhum problema no aparelho fonador, mas não falava. Aliás, ele entendia tudo. Se fosse responder por escrito, ele respondia, mas se fosse responder pela fala, ele só falava a sílaba Tan. Daí o nome paciente Tan. Então, Paul-Pierre Brocard, fisiologista francês, espera o paciente falecer, faz uma trepanação craniana, retira o cérebro, examina, e no hemisfério esquerdo, na terceira circunvolução, ele percebe que há ali uma alteração naquela área diferente dos outros cérebros. E ele vai dizer, aqui, é por aqui que o ser humano fala, o centro da fala. O paciente tinha uma afasia de natureza cerebral. Então era uma afasia motora. A partir daí a ciência dá um passo avançado e começa a pesquisar o cérebro. Até aquela época, tese dos humores de Galeno, o órgão associado ao raciocínio era o fígado. As pessoas sentiam pelo coração, a ideia de que as pessoas amam pelo coração, eu amo com o coração, eu odeio com o coração. Não ama nem odeio com o coração. Mas era a ideia ancestral, o próprio Jesus utilizou bem-aventurados os puros de coração, porque era um contexto histórico, mas o coração é apenas uma bomba. Eu vejo pessoas dizendo, eu amo tanto a pessoa que tem uma dor no coração. É gases. Mas é a ideia que a emoção gera uma dilatação ou uma constrição na bomba cardíaca. E ao mesmo tempo o fígado, o órgão associado ao raciocínio. Até hoje tem gente que pensa pelo fígado. Basta ver as brigas conjugais, a mulher normalmente bota a mão no fígado e aí a gente não aguenta mais. Então, é a ideia. Mas o cérebro passa a ser examinado e passa a ser o órgão capital. As pesquisas de Gall, na frenologia, na fisiologia, na anatomia, avançam para se chegar à conclusão que o cérebro tem peptídeos, a semelhança dos peptídeos que tem no estômago para a função digestiva ou para a função hepática no fígado. O cérebro também tem peptídeos, enzimas, que mais tarde chamaram neuropeptídeos, mais tarde neurotransmissores e mais tarde neurohormônios, que é o termo utilizado por alguns estudiosos hoje. Esses neurohormônios são responsáveis por algumas manifestações comportamentais e emocionais, ou pelo menos colaboram. Entre eles, talvez a mais importante é a dopamina, que é colocada no nosso cérebro de maneira especial. Nem mais nem menos, porque se tivéssemos mais ou menos, estaríamos com distúrbio. O excesso de dopamina gera esquizofrenia. O esquizofrênico tem um excesso de dopamina em determinadas áreas do cérebro. E a falta de dopamina gera o distúrbio de Parkinson, que é extraordinário. E a dopamina estaria ligada aí ao controle motor da atividade, estaria ligada ao prazer, a sensação de prazer que o indivíduo experimenta. Ao lado disso, a serotonina, outra substância ligada também ao prazer, ao humor, principalmente ao humor, à disposição em relação às coisas. E os estudiosos percebem então que era necessário elaborar substâncias que produzissem, porque o indivíduo às vezes na depressão tinha uma carência química de determinadas substâncias, seja de natureza orgânica, já instalada na estrutura física, seja que pelo processo emocional gerou a deficiência, parou de produzir a deficiência, seja em uma ou outra, uma causa química que já existia e que angustia a pessoa, uma causa psicológica que gera a situação química, era necessário criar substâncias. Embora temos alimentos naturais que possuem em quantidades mínimas essas substâncias, o triptofano principalmente, um aminoácido que é o precursor da síntese da serotonina. Triptofano que é encontrado em alguns alimentos, como a uva, o suco de uva, a banana, o tomate, e principalmente uma desgraça mundial chamada chocolate. Talvez a substância que mais afeta o humor das pessoas. Então, está presente ali o triptofano, que no organismo geraria a produção de serotonina. E outras substâncias como a noradrenalina. Então começou-se a criar, elaborar substâncias. Hoje, há uma série de substâncias, entre as quais se destacam principalmente os inibidores de recaptação de serotonina, que são os elementos ou as medicações mais usadas para os processos de depressão clássicos.
A família dos, não vou usar o nome comercial para não fazer propaganda, porque tem vários laboratórios, mas vou dar o nome da substância: fluoxetina, paroxetina, citalopram, escitalopram e sertralina, o cloridrato de sertralina. São substâncias consideradas antidepressivos modernos, com menos efeito colateral, com pouco efeito colateral e com um efeito, de maneira geral, positivo, embora haja algumas exceções em que o organismo reage mal a essas substâncias. Mas, de maneira geral, são medicamentos muito bons, de tal forma que tem colaborado com a nossa saúde mental, com a nossa saúde emocional. E a genética vem estabelecer que há também um fator genético, não determinante, um fator que influencia. Descobriu-se que um pai ou uma mãe que seja depressiva, o filho tem 30% de chance de nascer já com uma tendência, um organismo voltado com a propensão para a depressão. Mas se um casal, ambos são depressivos, o filho tem 65% a 75% de chance de nascer depressivo também. A depressão alcança mais mulheres do que homens, pelo menos essa é uma das vantagens de ser homem. Mas alcança, segundo os estudiosos, a proporção é 3:1. Acredita-se que é em função do ciclo hormonal da mulher, o catamínio, o fluxo catamínico, o climatério feminino, a menopausa, os períodos que geram alterações de humor, a famosa tensão pré-menstrual e assim por diante, como também a depressão pós-parto e a depressão pré-parto. Acredita-se que isso colabore. Não obstante, apesar disso, nós temos na incidência de suicídio casos de maior sucesso entre as pessoas do sexo masculino, porque os métodos utilizados pela mulher depressiva para suicidar-se quase sempre são métodos menos agressivos, que tem mais possibilidade de ser salva, cortar os pulsos, ingerir medicamentos. Normalmente são esses métodos. Os homens, um tiro na cabeça, jogar-se de um andar muito alto, se atirar na frente de um trem, então é algo muito mais difícil do indivíduo salvar-se de uma tentativa de suicídio. Por que o paciente depressivo tenta o suicídio? Em verdade, no drama do impulso do suicídio, ele não quer morrer, ele quer apagar a consciência, ele quer anular aquele drama, ele quer deixar de funcionar, de pensar, e por isso ele tenta o suicídio no desespero. A depressão apresenta várias manifestações de sintomas, que eu não vou citar todos, e vou citar com muito cuidado, porque se eu for citando aqui, todo mundo vai achar que é depressivo, daqui a pouco todo mundo está correndo aqui. Mas, de maneira geral, a depressão apresenta os sintomas clássicos: anedonia, falta de prazer em relação às coisas, insônia ou hipersonia, sono demais, no geral é mais insônia, angústia, isolamento, ideias suicidas, ideias de morte, preocupações demasiadas. A pessoa acorda à noite achando que não fez o mercado o suficiente, quer fazer o mercado àquela hora, acorda à noite com uma série de preocupações infundadas, excessivas. São, portanto, sintomas de depressão. Cansaço, um dos sintomas que nós devemos muito observar no estado pré-depressão. Estamos ainda entrando na depressão, nem entramos, é o estresse que falamos e o cansaço. O indivíduo faz aquela atividade que ele fazia antes muito bem, agora a rotina dele de trabalho ele faz estourado. Chega em casa quebrado, se sentindo surrado, aquela mesma atividade que ele fazia antes naturalmente. Então não é a atividade que mudou, é ele que mudou perante a própria atividade. Ele que está diferente perante a ação. Então são sintomas e alarmes, são sinais de advertência em relação a isso. O depressivo dorme ruim e acorda pior. O despertar é pior do que o seu adormecer. É uma espécie de morte em vida. É uma sensação de morte estando vivo. É uma sensação difícil de ser explicada. De maneira geral, é uma insatisfação. É um tédio, nunca nada está bom. Então apresenta-se dessa maneira, embora tenha outros sintomas inabituais, mas esse é o clássico: precisa de sombra, precisa de ficar em cima da cama, fica o dia inteiro em cima da cama, na postura de feto, quer regredir até o útero da mãe, fica na postura de feto, esperando para morrer, e de noite não tem sono, fica percorrendo a casa. Então começa a trocar a noite pelo dia, é um dos sintomas.
Ele às vezes fica numa irritabilidade muito grande, se irrita facilmente com tudo, uma intolerância. É o indivíduo que tem necessidade de se esconder, de esconder os seus conflitos. Esses são sintomas clássicos da depressão. E naturalmente que a depressão apresenta tipos. A depressão infantil. Na infância, quase sempre a depressão se apresenta com sintomas atípicos, inabituais, que às vezes passa despercebido aos pais. A criança que não cuida da higiene, quer dizer, criança cuidar da higiene já é difícil, mas aquilo chama mais atenção do que o normal. A criança que é descuidada de maneira demasiada com as coisas. A criança que é muito irritada, que está sempre irritada, que quase sempre a criança não fica deprimida como os adultos, em cima da cama, chorando. Ela não tem ainda essa capacidade de simbolizar o conflito dessa forma. Então ela é irritada, se irrita com tudo, fala pouco. São sintomas de depressão. A agressividade da criança na escola pode ser um sintoma também de depressão. A depressão pode se apresentar sazonal. Determinado período e época do ano, o indivíduo entra em estado de tristeza. Então o Natal é uma época ligada à família, a pessoa chega no período de Natal, começa a ficar angustiada, começa a ficar triste, começa a entrar em sintomas associados à depressão sazonal. Períodos do ano onde um clima é mais frio, quase sempre afeta o humor de determinadas pessoas, principalmente na Europa, em regiões da Europa, são sintomas associados à depressão. Então, são épocas